Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Competência e Empregabilidade. Eu sou o professor Sidney, gestor da área de egressos e central de carreira do Centro Universitário Internacional Uninter. Programa este, ao vivo, todas as segundas-feiras pela ISTV, TV Profissão. E este programa também pode ser visto, reprisado no Facebook, no YouTube da Escola Superior de Educação. Se você, em determinado momento que está aqui conosco, não pôde ver esse programa até o final e quiser ver, você pode ter essa opção de rever nosso programa lá no Facebook da Escola Superior de Educação. E sempre é aquela dica assim, gostou do programa? Indique para um amigo. Porque quando a gente vem sempre para um debate, falar sobre as competências, as habilidades de um curso de formação, principalmente para você, nosso egresso, nossos alunos, os nossos discentes e os nossos polos de apoio presencial aqui no Brasil e no exterior, sempre fica aquela assim, puxa vida, não entendi, mas queria entender um pouquinho mais sobre qual é aquele tema, onde que aquele tema tem alguma ligação com o meu processo de formação. O que a gente pode ter notado e a gente tem percebido aqui nesses programas que já são mais de 80 que a gente tem feito aí nesses 2 anos, é que em algum momento este ou aquele programa teve um impacto aí no seu processo de formação, porque a ideia é sempre trazer no debate especialista no assunto, pessoas que têm uma formação, pessoas que estão em processo de formação, porque às vezes nós trazemos sempre, aqui tem conteúdo aí na sua região e de fato trazer o aluno, o professor, aquele que emprega a força do conhecimento, a força da arte. Hoje nós vamos trabalhar com a questão da arte urbana, a ressignificação do olhar. Que arte urbana é essa? Aonde que ela está inserida? Qual o tipo de mão de obra? Será que eu, fazendo um desenho, eu sou um artista ou eu preciso ter um conhecimento, eu preciso me aprofundar? Arte também é cultura, e cultura se dá através da formação. Que formação é essa? Que profissional é esse? Isso nós vamos entender um pouquinho com os nossos convidados e com os nossos professores e doutores especialistas na área. Tenho a honra de ter aqui comigo o professor Marcos Ruiz. Professor, seja bem-vindo novamente. Obrigado, Sidney. Obrigado. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos a esse espaço que o Sidney abre para nós trazermos sempre discussões que ampliam o nosso olhar em relação ao mercado de trabalho, em relação também às competências que as pessoas podem descobrir ou despertar no seu processo de formação ou no seu processo de inserção no mercado de trabalho, né? Pensando na questão da arte urbana, imagino que entre as várias áreas de saberes, né, que podem contribuir para essa reflexão, como o Sidney comentava aqui anteriormente, né, não é só a pintura, né, existe uma diversidade de possibilidades, mas é importante ressaltar também que o profissional formado em artes visuais, ele, de alguma maneira, desenvolve com mais foco essa questão da arte. E a pensar a arte urbana é como se você saísse de dentro de um ambiente, de um espaço de exposição e levasse a possibilidade de outras pessoas enxergarem essa disposição artística na vida delas, enfim, né? Seja ele um transeunte, né, que passou ali todos os dias, passa por ali todos os dias, ou mesmo um turista que vai conhecer uma cidade e é contemplado com uma determinada expressão artística. Mas é importante ressaltar, como o Sidney comentou, só dando essa introdução, que para isto há necessidade de você entender com critério, com profundidade, enfim, esse universo da arte, ou no caso as artes visuais, mas de outras artes também, para que a gente entenda que isto não ocorre por acaso, é processo de formação, é processo de muita habilidade, de competências adquiridas nesse processo. Tá vendo? Então a gente sempre fala assim, nossa, mas eu vi aquele desenho, aquela exposição, mas assim, e por trás disso tudo? Quem é o artista? Quais as técnicas? Qual a forma? De que
que estágio ele está nesse momento? Quais foram as habilidades, as competências que ele teve nesse seu decorrer? Porque o processo pronto é maravilhoso. E por detrás disso tudo, como é que se desenvolve esse artista? Vamos trazer convidados para nos contar um pouquinho mais sobre isso. Professor Jomar Villanova, professor, seja bem-vindo. Temos aqui também João Paulo Rotava, professor especialista em fundamentos do ensino de artes visuais. O Paulo é grafiteiro paranaense, tatuador e em artes, artista de artes urbanas. Professor Jomar, seja bem-vindo. Conte um pouquinho quem é o professor, por favor. Então, olá, tudo bem? Sou o professor Jomar Villanova, de artes visuais da Uninter. E o que nós vamos tratar hoje é sobre a questão da arte urbana. Então, eu acho uma forma de expressão artística extremamente forte e acessível ao público. Então, eu acho muito importante nós comentarmos e tratarmos dessa linguagem. Então, até o João Paulo, né, ele morava no mesmo bairro que eu, então eu sempre vi os grafites dele, os desenhos dele, e resolvi fazer o convite. Então, nós somos aqui de Curitiba, estamos aqui, tem muito grafite dele aqui no bairro Novo Mundo, e falei, não, vamos tratar de um artista que é paranaense, que tem um excelente trabalho, o trabalho gráfico dele é muito bonito, né? Até na rua Maestro Francisco Antonello, você pode ver algum trabalho dele na frente de uma panificadora. Então, você vê que o povo consegue ter acesso à arte, né? E ele é muito dedicado no trabalho que ele faz, é um trabalho muito realista, então eu faço toda uma defesa do trabalho dele. Ele pintou até numa igreja os apóstolos, então você vê como o trabalho dele é realista, todo detalhado, então eu elogio muito o trabalho, né, do João, que é conhecido como Bolacha. Então, se você acessar o Instagram dele ou o trabalho dele, você vê que tem todo um mérito, tem toda uma dedicação, né? Então, tem trabalho que é stencil, tem outro que é grafite, que tipo de tinta utiliza, então tem todo um trabalho gráfico. Então, tanto ele quanto eu somos apaixonados pelas artes visuais e por essas linguagens, né? Então, nós sempre trabalhamos, por exemplo, desenho, pintura, e estamos sempre relacionados com a tinta, né? Então, isso é uma paixão para quem é artista. Sempre está mexendo com tinta e está procurando novas formas de se expressar. Então, esse é um belo início para tentar demonstrar todo o nosso esforço e a nossa dedicação pela questão da arte urbana. Muito bem. João, já deram uma introdução aí, falando um pouquinho de você, Já. mas eu gostaria de ouvir um pouquinho de você. Seja bem-vindo. Primeiramente, obrigado por ter aceito esse convite. Capaz, eu que agradeço. Falar um pouquinho da sua história, do seu trabalho, essa questão do grafite, e você associa tanto o grafite à questão da tatuagem. Então você sai de vários espaços, você está em vários ambientes e retratando de várias formas aí a expressão de uma arte, seja ela da forma como você achar melhor nos colocar aí, mas você tem um trabalho aí já colocado pelo professor com uma grandiosidade de detalhes. Primeiramente, seja bem-vinda. Valeu, obrigado. Não sou muito bom com as palavras, como os professores, mas vou tentar falar um pouco da minha história, como eu comecei. Meu nome é João Paulo Rotava, eu comecei no grafite em 98, mais ou menos. Eu não nasci em Curitiba, né? Eu vim para cá bem moleque já, com 6 anos. Tive o contato com o grafite aqui em Curitiba, num evento que teve no Gralha Azul, no bairro Novo Mundo. E é ali que eu vi o primeiro menino fazendo um grafite e me apaixonei. Foi aquele amor à primeira vista mesmo. Comecei no mesmo dia, já fugi de casa, pulei a janela com umas latas que eu tinha, um pincel, e comecei a marcar o bairro ali, o Novo Mundo. E como eu sempre gostei de fazer desenho no papel, eu sempre fui meio, não sei a palavra exata assim, de curioso mesmo em artes, em tudo. Comecei a pintar e não parei mais, né? Eu tinha meu trabalho na época, eu ganhava R$ 127, eu acho, o salário. E até o primeiro trabalho que eu fiz, eu ganhei R$ 500. Tipo, para mim foi um choque muito grande, assim, ver que poderia ganhar tipo, muito mais dinheiro fazendo arte. E comecei a estudar, comecei a fazer grafite. Gosto muito do realismo, né? Tento
reproduzir fotografias o mais perfeito possível. E nesse meio que eu comecei no grafite, apareceram vários trabalhos, diversas oportunidades de outros tipos de trabalho, não só o grafite, feito com spray. Eu comecei a fazer trabalhos com compressor e pistola, né, o aerógrafo, aerografia é o nome, e que te dá uma chance de personalizar muitos mais objetos, né, muito capacete, moto, carro. Eu consigo detalhar mais os desenhos, né? Eu comecei a pintar lojas, casa, e aí o pessoal começou a conhecer, aí surgia algum tipo de trabalho diferente, já procuravam eu para fazer o trabalho, né? Eu comecei a trabalhar numa empresa de brinquedos infláveis, tobogã, piscina de bolinha. Eu trabalhei lá acho que uns 18 anos, fiquei nessa empresa, personalizando os brinquedos, e nesse tempo fazendo trabalhos pelo Brasil inteiro, onde chamavam. Fiz muita decoração de festa, nossa, decoração assim geral para shopping, lojas. Nesse período, como você falou, de tatuagem, tudo que é relacionado à arte, desenho, a gente acaba se conectando, tendo amizade, né, com outros tipos de artistas, seja músico, circenses, tudo, né, tudo envolve. Daí no meio da tatuagem, eu gosto muito de tatuagem, e eu me arrisquei, fiquei 2 anos trabalhando com tatuagem, mas como meu currículo é bem maior assim na área de pintura, eu não consegui deixar de trabalhar com as pinturas. E até hoje eu pinto tudo. Tem caminhões, tem, puxa, até um leque bem grande ali de arte ali. Quem puder olhar no Instagram, depois ali é o Bolacha, tem todos os trabalhos que eu faço, eu vou postando. Desde parque, vou pintar um barco viking a semana para um parque. E é bem legal, eu gosto, assim, a arte me levou para um caminho bem, bem bacana, tanto para conhecer novas pessoas, viajar, e hoje não tem fim esse leque aí de oportunidades que tem para pintura. Muito bem. Professor Marcos, então, a fala do João, mais conhecido como Bolacha, dá para a gente perceber que as intervenções urbanas, ela provoca ações e reações num determinado espaço, né? Então, ali, por exemplo, pela descrição dele, ele já descreveu vários cenários para quem ele pinta, são para públicos, né? São diversos públicos, seja hoje uma obra dentro de um espaço público, que tem faz uma provocação, uma reação, seja ele aí num capacete, num caminhão, do qual ele está colocando. Então, esse processo, ele de fato, ele tem um impacto na sociedade como um todo, né? É verdade. Não, e foi legal ouvir o João. Fiquei muito feliz em lhe ouvir, mesmo que seja essa fala preliminar, né? Que você foi trazendo para nós um outro cenário, igual que o Sidney comentou aqui, o próprio capacete, né, o caminhão, os espaços. Eu nunca havia me atentado sobre isso, que a gente vê os espaços de uso infantil, como os infláveis, e aí você vê ali uma infinidade de expressões artísticas, né, até para tornar o brinquedo talvez dentro de uma certa cenografia, que você já vai nos dando dica de quantas possibilidades tem para que esse profissional, vamos pensar nas artes visuais, possa se inserir a partir de um espaço de exposição ao céu aberto, como o Sidney falou aqui, no qual as pessoas permitem com que mais pessoas vejam esse espaço, né? Mas eu gostaria de mostrar um slide, se me permite, Sidney, que eu queria dar para vocês uma ideia, né, de como isso se processa, né? E esse primeiro slide que eu trouxe para vocês, o João é capaz de conhecer, o Jomar também. Sim, já vi o trabalho. Isso, é um trabalho de um artista que é o Alexandre Orion, que ele fez em 2006. Mas olha que interessante isso aí para vocês que estão vendo. A gente começa a elaborar as competências, né? E nas artes visuais, até João e Jomar, fiquem muito à vontade, as competências elas vão se formando também a partir da sensibilidade do olhar do indivíduo, ou seja, desse que se propõe a fazer um trabalho artístico, né? Neste caso, este artista, enquanto cidadão, transitava nesse espaço que é um viaduto em São Paulo, e ele começou a observar ali a luz e a sujeira que havia ali, e ele começou a, com um pano, fazer ali a sua exposição. Aquilo não é tinta, aquilo é poeira,
E a parte que está mais clara foi tirada totalmente com a limpeza da sujeira que ali tinha. Então, ele aproveitou da iluminação desse espaço. Na época, né, surgiram algumas reportagens que falou que isso até foi uma maneira dele, enquanto protesto, porque é um espaço de convívio urbano, no qual a prefeitura não dava muita atenção, e ele ficou ali por algum tempo, desenvolvendo toda essa obra ali que ele chama de ossário, né? E aí tem uma relação mais complexa ali do porquê que ele chama ossário, tem a ver com a relação da identidade artística dele também. Eu estou mostrando esse slide porque, veja, o artista, ele olha para a cidade e ele enxerga possibilidades. E dentro das diversas possibilidades, ele enxergou ali uma instalação que não se utilizou de tinta, de algum outro equipamento, a não ser da sensibilidade dele em fazer ali a obra dele a partir da limpeza ali do local, né? Isso é muito interessante porque são competências, são trabalhadas, são competências que lhe dá esse olhar. Eu estou imaginando uma pessoa que está em processo de formação, vamos pensar aqui nas artes visuais, por exemplo, mas só um parênteses, gostaria até de ressaltar, como o Sidney aponta sempre, a gente vem para um programa imaginando uma determinada competência e sai daqui por uma determinada área e sai daqui pensando nas diversas possibilidades. Nesse caso, eu estou me referindo ao artista que ele formado em artes visuais, mas não quer dizer que outras pessoas que tenham esse viés artístico, que desenvolveu competência a partir de uma formação, não possam também se inserir nesse meio. Então esse é um cenário no qual o artista permitiu uma releitura, né, que é o tema do nosso ressignificação do espaço urbano. Depois dessa experiência, ele fez outras ali, que vocês podem procurar na internet, muito especiais também, em relação ao olhar dele sobre o espaço urbano. Eu gostaria de mostrar o slide de novo, que daí nós temos um segundo slide com outro material, que é uma outra percepção que você pode imaginar a questão do espaço urbano, né? Esse segundo slide, né, foi criado aí pela Natália Hack, né? Hack, me perdoem a pronúncia se não estiver correta, mas eu trouxe essa imagem porque ela também, para mim, ela é muito significativa, porque o olhar urbano do cidadão comum já não é mais o mesmo daquele que via uma árvore num determinado jardim, e pelo que vocês veem ali no jardim, parece não ser um jardim muito bem cuidado, mas com essa sensibilidade desse profissional, que a partir das competências que ele conseguiu desenvolver, não só a competência no sentido da sensibilidade artística, mas daí o João até pode, o João e o Jomar também, porque os dois são profissionais que lidam com o grafite, podem falar melhor da competência que esse indivíduo tem, esse artista tem, de lidar com o material, né? Porque o material do spray, né, é muito específico. Então, eu quis trazer esses dois slides, eu não sei se tem um outro, mas eu acho que são essas duas imagens que eu trouxe. Tá, obrigado, Kleber. E essa outra imagem, vejam só, são duas coisas muito diferentes. As duas primeiras é como se o artista trouxesse de dentro para fora a possibilidade de um olhar em relação ao cenário urbano. Esta aí é um outro exemplo que eu trouxe para vocês, até de uma ação que a Uninter desenvolveu, que tem um movimento no mundo inteiro que chama-se Urban Sketcher, né? Resumidamente, é um movimento que foi iniciado pelo Gabriel Campanário, em 2007, que tinha como propósito levar as pessoas à possibilidade de parar e olhar a cidade. Então, o que acontece? Cotidianamente não, conforme o calendário, grupos de artistas, profissionais ou não, se reúnem para olhar a cidade. Neste caso, pode passar mais um, por favor, Kleber? É um retrato de diferentes olhares em relação a um determinado espaço físico, que no caso é o edifício Garcês, no qual é um campus da Uninter, né? Que vários artistas, num determinado sábado, se reuniram e cada um expressou o seu olhar em relação àquele objeto. Então, nós temos o olhar de fora, de dentro para fora, que é para a população em geral, e aquele de fora para dentro, no qual o artista ele interpretou o seu espaço e ele teve a oportunidade de observar o espaço urbano através de uma outra manifestação
de artes. Então, eu quis dar esse cenário, porque é um cenário muito impressionante, né? E eu imagino até que você que está nos assistindo possa, a partir de hoje, talvez despertar o olhar para a cidade, a partir das instalações que são produzidas por esses artistas, como o João, até o Jomar, acredito que deve ter já produzido alguma coisa no meio urbano, e dar um valor diferenciado em relação àquilo que foi feito, né? O professor Jomar, diante da fala do professor Marcos, me despertou aqui uma questão da curiosidade, porque a gente fala desse olhar, nós enquanto leigos olhamos a obra pronta, o artista ressignifica determinado espaço, mas como é para o artista antes desse processo? Como é que se chega, como é que se fala assim, eu quero dar uma nova cara para esse espaço? Como é que as coisas acontecem? Esse grafiteiro, ele faz a visita pelos pontos, ele procura determinados espaços. Como é que se encaixa essa arte para chegar nesse resultado que nos encanta enquanto espectadores? Então, o que acontece é que vários artistas têm estilos diferentes. Então, pode ser que um deles tire foto e faça um desenho em casa, planejando o que ele vai fazer. Pode ser que outro olhe aquele espaço, tem criatividade, na hora já começa a criar. Então, tem estilos diferentes e técnicas diferentes. Claro, tem que ter muito treino. Normalmente, eu planejo tudo antes. Eu vou lá, se eu vou num ambiente, eu tiro uma foto antes, eu vou planejar o que eu vou fazer. Um exemplo, eu tenho que ter uma letra maior, porque os carros vão passar muito rápido. Ou eu posso fazer uma letra menor, não vai atrapalhar a visibilidade. Então, eu me planejo para esse público. Então, eu faço todo um projeto antes. Quais cores que eu vou utilizar, qual tipo de desenho que eu vou fazer, se ele vai ser mais realista, se ele vai ser mais estilizado, né? Eu vejo as possibilidades do local e depois eu vou realizando. Claro, o artista em si acaba tendo seu próprio estilo, né? Todo artista, na hora que você começa a criar, vai chegar uma hora que você vai ter. Pode ver grafites de outros artistas, normalmente acabam tendo linguagens diferentes, estilos diferentes, mas normalmente eles também têm formas de criar diferente. Tem uma pessoa que pode pegar um pedaço de carvão, desenhar na hora, na parede e já começar a usar o grafite. Outro, que nem eu, faço o quê? Eu tiro uma foto do local, depois eu vou lá, desenho, utilizo o Photoshop, um exemplo, né? Utilizo o Illustrator, desenho em cima, vejo as cores que eu quero. Então eu faço todo um planejamento antes e depois que eu vou com o spray. Então eu já vou até com as cores do spray que eu vou usar. Então eu já compro tudo antes, planejo e já levo, né? Então são etapas, depende de cada um, né? Então tem pessoas que vão comprar tinta ou vai fazer na hora, ou vai criar, ou que nem eu planejo, né? Então tem muito dessa questão pessoal. Posso só fazer um complemento? Assim, Claro! né? Por favor. Não, mas é que o Jomar foi trazendo outras informações e como a gente está tratando de competências, eu me sinto na obrigação de ir alertando. Veja, o Jomar, ele apontou uma série de situações e, mais especificamente, em relação ao uso de novas tecnologias para a expressão artística que ele desenvolve. Então, é muito importante isso aí também a gente destacar, que atualmente, quando nós falamos de um determinado profissional, é complexo você não imaginar que ele tenha que dominar alguma ferramenta de uso tecnológico, para que possa até aprimorar o seu traço, o seu detalhe, trazer aquilo que ele realmente quer trazer. Então, achei muito legal isso aí. E é legal quando a gente estava falando aqui do aluno de artes visuais, mas o professor já trouxe ali que o aluno que este artista ele tem que ter planejamento. Então, o cara tem que entender de administração. O cara vai fazer uma gestão de tempo. Tem que ter logística aí no processo. Ele tem a questão do espaço, geografia. Então, já compôs aí um monte de cenários para desenvolver, de fato, estes projetos aí, né? A leitura do ambiente, igual o Jomar falou, a letra é grande, senão os carros passam rápido, não vêm. Então, são bastante técnicos. Mas, Bolacha, se me permite, eu queria entender um pouquinho mais quando você falou assim que você tem uma técnica sua, que é você produz os seus trabalhos. E a técnica, ela é válida tanto para um trabalho pequeno como para um trabalho grande. Exemplo, né? Então, você falou do capacete, que você tem uma técnica que você vai desenhar ali no capacete, tem um processo de spray, como você tem um grande espaço onde você vai desenvolver aí num cenário grande aí, digamos, num espaço
público, é a mesma técnica ou para cada espaço você Não. tem um processo diferente? É que nem até o Jomar comentou ali, eu faço todo um projeto antes, tem estudo, desde o local, o estilo de material utilizado, bem explicado a questão do grafite. O grafite, eu uso só spray e eu faço trabalhos meus, bem autorais, né? Eu procuro um muro legal, eu vejo o espaço, vejo quem frequenta, procuro o tema, tem tudo um estudo antes, né? Eu uso só spray e no máximo tinta com rolo, pincel. Aí no trabalho comercial eu uso compressor e pistola, porque a tinta sai mais em conta, eu compro latas maiores para fazer diluição e eu consigo chegar a um nível de detalhe maior na pistola, né? Que o spray já não proporciona, o spray já é um pouco mais limitado. E tem essa questão também de cada material, cada lugar eu uso um tipo de material. Por exemplo, no capacete eu vou usar tinta poliéster, depois aplico um verniz. Aí preciso ter uma noção bem de que tipo de tinta, um primer que usa no fundo, o verniz, tem tudo isso. E daí quando eu pinto os brinquedos infláveis é tinta vinílica. Já é um outro processo, a tinta seca mais rápido, o solvente já é diferente, já tem toda essa outra questão, né? E hoje, sorte, assim, graças aos aplicativos que tem hoje no próprio celular, a gente consegue tirar a foto da parede, eu faço o esboço ali no Photoshop, jogo e apresento isso para o cliente, né? Nos trabalhos comerciais todos são feitos um layout antes, com aprovação, e eu tento chegar o mais próximo possível do layout. Às vezes até posto foto do layout do meu trabalho pronto para mostrar mesmo essa qualidade que é do trabalho. E eu gosto bem assim de realismo. Eu tento deixar o mais realismo possível para tentar se destacar no meio da arte, né? Tipo, cada artista com o seu estilo tenta chegar ao nível que ele imagina, né? Que ele pretende alcançar para se, não sei dizer assim, para entrar num nível de retorno, né? Para um futuro trabalho, alguma marca às vezes até conseguir comprar, que hoje você vê bastante marcas de tênis, de roupa, pegando o estilo do artista e deixando ele livre para fazer essa criação. Isso que eu acho bem bacana. Eu posso fazer uma pergunta, Sidney? Eu tenho aqui duas Claro, curiosidades. João, Gilmar, fique à vontade, enfim, mas as duas, né? Entre algumas, né? Mas uma é essa que o Sidney perguntou sobre o processo antes, né? Imagino que se você quer fazer uma instalação artística sem ser um projeto comercial que você foi contratado, tem um processo antes, tem que pedir autorização na prefeitura, tem que pedir autorização para o dono da casa. Como é que é esse processo de autorização do dono da casa? Ou de repente tem um terreno enorme, assim, que você vê ali um muro enorme, que alguém resolveu fazer uma instalação nova ali, que eu digo uma pintura, uma obra. Como é que funciona esse processo, né? A segunda é que às vezes quando você vê um artista pintando, ele parece que ele não fez nem o traço antes. Ele vai no spray e eu fico imaginando como é que isso funciona. Se é mais complexo, é possível, é impressão minha que todo mundo usa um traço antes para depois fazer o desenho. posso complementar essa resposta? Assim, ó, Pode, a pode. questão de autorização, aqui em Curitiba é bem complicado. O nosso governo aqui, ó, a prefeitura, eles aplicam uma multa bem alta se não tiver uma autorização. Eu não sei quanto está agora, mas eu lembro que estava, eu acho, uns R$ 5.900, eu acho, se for pego fazendo algum trabalho sem autorização, mesmo pichação ou desenho. Na área mais de bairro, assim, você pede autorização para o proprietário, ele pode fazer manuscrito mesmo ali, autorizando com nome, CPF, caso a polícia pare, né, pedir autorização. Agora, na região central, eu sei que é bem mais complicado, precisa. Nós tivemos um probleminha Mesmo. lá. Pode completar, por favor. Não, daí no centro eu sei que tem essa autorização da urbanismo, que não é qualquer espaço que você pode pintar, tem patrimônios tombados, né, que não pode ser feito. E a questão do trabalho na hora da aplicação na parede, eu uso o sistema de quadricular. É um sistema bem simples, eu quadriculo a imagem no Photoshop pequena,
aí eu vejo o espaço que eu vou pintar, o tamanho do muro e quadriculo ampliando na parede. Aí eu já vou fazendo o esboço direto com a própria tinta, né? Eu pego o quadrado ali que eu já fiz, eu já sei o que vai ser encaixado dentro daquele espaço e com a própria tinta eu fazendo esse sistema. É bem simples, não tem nenhum segredo, Deixa já eu, vai direto então, na eu tinta. fiquei curioso, pegando o gancho da fala do professor Marcos, aí a gente entendeu que tem esse processo aí das autorizações e tal. Mas e quando o artista, professor Gilmar, o artista ele presta um serviço para órgãos públicos, né? Porque a gente vê muitos artistas aí fazendo grandes painéis, grandes eventos, principalmente quando você tem um evento específico. Curitiba vai ser a sede mundial de algum evento e normalmente se traz esses artistas, principalmente os grafiteiros, para retratar obras naquele espaço, porque você tem a questão da obra fixa, né? E você tem a obra do evento. Como é que se trabalha nesses eventos? Aí o artista ele é contratado, aquela licitação é de responsabilidade do órgão público ou é o artista que tem que promover isso? Posso complementar? Claro. Gostaria de lembrar o caso do MON. Do MON. Que é o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, que foi grafitado, né, pelos gêmeos. Até aí gerou uma polêmica enorme em relação a isso. Mas você chega hoje lá, porque a próprio prédio é uma obra, né, que é do Oscar Niemeyer, né, e daí foi feita uma instalação a partir desses artistas. Né. É que normalmente existe um contrato, né? Então o que a pessoa, o que ele vai utilizar, né? O que ele vai representar. Então as pessoas primeiro precisam saber o que você vai fazer para depois eles falarem, olha, então você vai ser contratado, nós queremos esse tipo de trabalho. Um exemplo, eu quero um trabalho mais estilizado, eu quero mais figurativo. Então eles seguem mais ou menos a linha do artista e depois eles normalmente fazem contrato e pode ocorrer licitação, né, como pintam viadutos e pintam outros locais públicos, então tudo vem de uma liberação. Porque, assim, a partir do momento que você não é autorizado, chama pichação. Então, tem bem uma separação entre grafite e pichação. O grafite, ele é autorizado, né? Então, ele tem o aval de alguém. E a pichação é quando ela é feita às escuras, quando ela não é autorizada. E, então, a gente tem essa diferenciação artística, né? Formas de você criar. Então, tem muito de você ter o contrato, né? Ter um contrato e que tempo vai ser feito, você vai ter uma equipe que está por trás, que nem o Eduardo Cobra, né? Que ele pinta prédios, então ele tem toda uma equipe de suporte, tem que ter um guindaste ali, tem que ter andaime, então tem que ver toda essa negociação, se não vai atrapalhar o trânsito, que período que é, aonde que vai ser, então tem que ser tudo bem planejado, né? Para que não afete a comunidade em si, né? O trânsito, tudo, a questão urbana. Posso fazer outra pergunta? Claro. Não, veja, olha quantas informações a gente tem que tirar de vocês, né? Porque imagino que quem nos assiste deve estar se perguntando também uma série de outras questões. Mas João, você poderia falar um pouco para nós como é que o artista, sem ser aquela obra contratada de uma empresa comercial, mas quando você faz uma instalação de uma obra sua, uma arte sua, como é que você negocia uma obra que vai ser daqui a algum tempo, a sujeira da poluição vai consumir, ou a própria tinta vai sair? Não é como um quadro que você pinta e deixa, por exemplo, dentro de uma exposição. Como é que é esses trâmites? Como é que funciona isso? Assim, no início, quando eu comecei a fazer os meus trabalhos de grafite mesmo, meus desenhos autorais, eu saía pela cidade inteira, eu procurava muros mais com a visibilidade maior, assim, porque eu queria para divulgar o meu trabalho, né? Eu pedi autorização, eu arcava com todo o material, só que eu sempre deixei bem claro que ia ficar livre o tema, né, o desenho, eu posso fazer homenagem, eu poderia fazer uma letra, até meu próprio apelido, eu escrevia bolacha no muro, com umas letras mais 3D. Aí tem os estilos, né? O Yield Style, que é mais difícil de compreender assim o que está escrito. E no começo era assim, eu fazia mesmo para divulgar. Hoje em dia eu já não tenho mais
eu não tenho muito tempo, né? Eu presto serviço para 3 empresas hoje de decoração e de brinquedos, e é bem raro os dias que eu consigo mesmo fazer um trabalho meu autoral mesmo. Daí quando eu consigo mesmo são em eventos, alguns eventos de grafite, que ainda tem pelas cidades, né, pelo Brasil, que eu recebo os convites para participar. Eles arcam com tudo, daí hospedagem, material e o espaço para cada artista fazer o seu trabalho. Isso que ainda eu mantenho, né, no estilo de grafite mesmo. Mas aí o professor Marcos, ele te fez a pergunta e a minha curiosidade é o seguinte. Então, você retratou sua obra num espaço público lá, daí teve a questão da poluição. Como é que se faz a manutenção desta obra? Você vai, de vez em quando, visitar o espaço, ver como é que está, se descaracterizou, porque uma obra de arte ela tem que ficar lá para ter você ter sua marca, entendeu? Ela é temporal, como é que é essa? A minha obra de arte, normalmente, ela fica num espaço, pela minha experiência, isso aqui tem durabilidade de 1 ano, ou eu tenho que vir a cada 6 meses. Como é que funciona isso? Na verdade, sim, os grafites eu não faço retoque. Ou eu vou, renovo, faço outra pintura. A durabilidade do spray, em média, uns 5 anos ele fica legal, assim, sem o sol batendo diretamente na parede, e ela vai ter uma durabilidade bem menor. O sol e a chuva vai prejudicando na tonalidade, né? Agora, no compressor, na pistola, que eu uso tinta esmalte sintético, ela é uma tinta mais resistente, né? Ela já tem um acabamento com brilho, aí o trabalho comercial dura até mais, tem trabalhos aí até com 10 anos que ainda tá tranquilo. E hoje eu tô aplicando um verniz, eu descobri um verniz que é a base de água, uma resina ou um verniz, eu consigo aplicar e a durabilidade fica bem maior aí. Não consigo dar um prazo, né? Que normalmente cada tinta tem o prazo dela. Mas se você vê na lata ali, eles não passam com quanto tempo exato o vermelho, o amarelo vai durar no sol. Isso é como a gente pintar a casa da gente, né, professor? Dependendo da tinta que você coloca, ela dura muito tempo. Mais ou menos. Se você coloca uma tinta meia boca, vai descaracterizar logo. Professor, eu estava aqui pensando... É difícil passar uma garantia, né? Não tem a garantia, né? Mas eu fiquei pensando também no valor da obra, né? O artista faz um quadro, ele tem um valor da obra artística daquilo, né? Eu fiquei pensando, igual o Jomar comentou do Cobra, né? A Cobra tem painéis enormes, né? Em algumas cidades, né? São Paulo, enfim. E valor artístico daquela obra, né? Bom, é isso que a gente... E o que a gente percebe, professor, eu dei uma estudadazinha, porque falando dessa arte urbana, isso surgiu lá em 1970, mas foi a partir dos anos 90 que isso, de fato, se caracterizou como sendo obra de arte. Aí, professor Gilmar, eu tenho percebido, eu posso estar muito enganado, que hoje existe um movimento por parte das construtoras, grandes empreendimentos, que antigamente você fazia... você delimitava aquele espaço para determinados empreendimentos e aquilo lá era fechado com tapume, aquela coisa. Hoje em dia, eles tentam trazer para dentro dessas edificações obras de arte com processo de grafite. Isso é uma tendência ou é coisa que eu tenho visto por aí de alguns empreendimentos? É que, na verdade, o grafite ele começou como uma forma de manifestação cultural, né? Uma forma até como se fosse de rebeldia, né? Pelos jovens. Então começou em Nova York, então tem toda uma questão, era uma contracultura. E foi se desenvolvendo, então tinha assim, muita visão de que o grafite era só externo, só para a rua. Hoje as galerias estão contratando pessoas para fazer pinturas, tanto como nos museus ou nos interiores das casas. Então a pessoa contrata, olha, eu quero fazer um grafite na minha casa, dentro da minha casa, na minha sala. Então tem toda uma mudança cultural. Então antes ela tinha uma visão de protesto, hoje ela está sendo muito mais valorizada artisticamente. Então até as galerias contratam também artistas que produzem para você fazer um grafite interior também, né? Não só agora na rua, mas interior também nas galerias e museus, tudo, porque a arte está se tornando muito bem reconhecida, a gente percebe, né? Essa linguagem artística.
Eu gostaria só de complementar também, Sidney, que quando nós trazemos esse assunto num programa, eu imagino que a gente também amplia o olhar de um profissional em relação às possibilidades de mercado de trabalho. O próprio João Batata, né? Bolacha, já deu aí um cenário bacana de algumas possibilidades de inserção que ele tem em relação a essa obra, né, considerada uma obra urbana, enfim, com características de alteração do cenário urbano, né? E eu lembro que tem um antropólogo que ele trabalha com antropologia urbana e ele faz estudos relacionados com as tribos, né, os grupos sociais distintos. E em São Paulo ele notou que os espaços que eram pichados, os espaços urbanos que tinham os trabalhos dos grafiteiros, né, as obras dos grafiteiros, eram menos pichadas, né, na verdade, se você reparar isso não é muito difícil imaginar, porque daí você começa a desenvolver um olhar em relação a isso. Nas cidades, os espaços que tem o trabalho dos grafiteiros é menos pichado do que as outras áreas, né? Claro que há uma discussão também de algum lado, dizendo que essa pichação, para alguns, também é uma expressão artística, né? Claro, daí vai no que o Jomar comentou, da dimensão no qual isso invade um espaço público, deprecia um espaço público, para você entender que isso possa ser ou não uma expressão artística, né? Imagino que, na minha leitura pelo menos, a expressão artística mais ligada com, principalmente na ressignificação do espaço, está mais contemplada dentro de um ambiente no qual é permitido que isso aconteça e também, mesmo que sejam obras que tenham como propósito a manifestação de um certo olhar, de uma posição política, que tenham que ser dentro de um determinado contexto, né? E eu acho interessante a fala final do professor, porque a gente também tem aí esse contexto, muitas vezes, que ele traz expressões de movimentos e de classes. Isso se emprega constantemente, Bolacha. Como é que o artista hoje ele é neutro, ele produz sem essa intervenção do processo do Estado, muitas vezes empregado. Tem que pintar isso, porque isso vai... É diferente daquele processo de outdoor de campanha política, né? Mas o artista hoje ele é contratado para fazer essas expressões culturais que têm um cunho político também dentro da arte? Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas assim, Deixa eu questão só do estilo complementar, né? De repente, o cunho político, as manifestações das minorias, por exemplo, né? As mulheres sentem necessidade de ter um espaço de posicionamento, né? E de repente, uma obra que fala sobre essas questões das mulheres, questão de qualquer outro grupo social, enfim, que pretende, que gostaria de ser representada a partir de uma obra artística. Eu vejo isso como dependendo de cada artista, né? Que, por exemplo, como eu tenho meu trabalho de aerografia, eu foco no estudo e eu tento sempre melhorar o meu trabalho. Fico sempre na internet pesquisando os materiais. Agora, tem vários amigos meus que, por exemplo, da pichação mesmo, que eles são contra o grafite, né? Eles gostam da pichação, do estilo de Vandal, de Bomb, e tem marcas que patrocinam ele para fazer estampas de roupa, de skate, e ele não muda o estilo, entendeu? Ele mantém o estilo dele, que é a pichação mesmo, e ele não quer fazer grafite realista, nada, é o estilo da pessoa. Tanto que ele trabalha com outro, ele tem um emprego fixo ali de publicitário, outro trabalho, e mantém em paralelo esse estilo de grafite dele, né? Que nem os Gêmeos mesmo. Os Gêmeos, ele tem um estilo próprio que você reconhece facilmente nos bonecos dele, e eles só desenham aquilo. É o estilo deles desde 1980 até hoje, é o mesmo estilo. Eles conseguiram ser reconhecidos nesse estilo. Vai para museu, viaja o mundo inteiro só fazendo estilo. Agora, o meu estilo de grafite o foco no trabalho comercial. O que me pedem para fazer, eu vou reproduzir o mais próximo possível, né? Eu acho que vai depender do artista, né? O que ele quer impor, qual é a manifestação dele, o que ele
ele pretende passar com a arte dele, vai de cada um, né? Essa que é a questão que eu imagino ter. O professor Gilmar, você colocou ali que hoje a gente tem outros cenários, né? Quando a gente traz a gente tem que ter esse olhar do grafite dentro de cenários da arte urbana. Mas essa arte urbana ela pode ser retratada aí dentro de um cenário externo como internamente. Você trouxe aí retratos, fala que o grafite hoje é empregado dentro de galerias, dentro de outros espaços que são espaços de visitações. Mas esse profissional, além, a gente está falando desses dois cenários, mas a gente tem um cenário aí também que de fato emprega esta mão de obra na prestação de serviço para grandes empresas ou para pequenas empresas. Por exemplo, o grafite ele pode ser retratado num objeto de decoração, ele pode ser retratado num espaço, num ambiente de uma galeria, e ele pode ser retratado também até no vestuário. Isso é possível, professor? Sim, isso mesmo, porque tem até tatuadores, um exemplo, você vê como a linguagem artística é tão rica. Tem tatuadores que fazem também grafite e que produzem camisetas ou bonés ou canecas com as representações deles, então também se torna um comércio, né? A arte urbana, ela pode ser vendida e ela se transforma numa manifestação cultural, porque muitas vezes ela tem um estilo, né? Alguns são voltados, gostam, por exemplo, do hip hop ou do rap, então ela envolve também estilos musicais que acabam muitas vezes envolvendo roupas e acessórios, tênis e marcas. Então a gente percebe que tem todo um comércio por trás, né? Então ela é uma manifestação cultural também. A arte urbana ela representa dessa forma. Um exemplo, tem pistas de skate que as pessoas fazem, um exemplo lá, desenho, praticam um esporte, que é o skate, e ao representar, né, eles pintam, né, onde eles fazem o esporte, né, a pista de skate, pegam, tiram fotografia e muitas vezes depois fazem estampa, fazem boné, então você vê como ela é uma forma de mercado, né? Ela permite essa possibilidade. Olha que interessante, né? Como o Jomar comentou, né? A obra, ela surge a partir de uma manifestação de um grupo, né? Fazendo as pinturas, né? Os grafites na rua. Agora ela adquire um espaço que é o espaço da indústria, né? Espaço comercial. Mas daí eu estava pensando outra coisa aqui, que eu estou insistindo nesse ponto, mas que eu estou olhando aí, tem um lado comercial, né? Que eu acho que é extremamente fabuloso pensar nas diversas possibilidades que um profissional tem a partir de olhar de uma determinada habilidade, uma determinada competência, como lidar, por exemplo, com a questão do grafite, que só o fato dele ter a habilidade de lidar com o material, que é totalmente diferente de um lápis, um pincel, né? Enfim, mas eu estava pensando aqui nos editais que abrem para exposições. Isso existe nesse mercado da arte urbana? Por exemplo, a Prefeitura de Curitiba, ou de São Paulo, de Brasília, abriu um edital para que os artistas concorressem para a instalação de uma determinada exposição a partir da pintura de algumas fachadas. Isso é possível, professor? E o João também fica à vontade para poder falar sobre isso. Sim. Aqui sempre tem os editais, né? Eu particularmente, eu não faço... eu não entendo muito bem essa parte burocrática ali de escrever projeto, mas eu tenho amigos meus que vivem só disso, né? Eles prestam esses trabalhos editais da prefeitura, Fundação Cultural. Eles ficam diariamente ali até abrir um edital, ou que seja exposição, ou a pintura de um viaduto, algum prédio, qualquer tipo de trabalho, e daí a prefeitura abre esse edital. Só que precisa apresentar, né, tudo por escrito. Não sei, eu não entendo muito bem como que é feito essa parte da apresentação do edital. Olha que interessante, né? Eu imagino que esse profissional que vai para esse mercado, claro, existem as empresas especialistas em elaboração de projetos que já estão de olho nos vários editais e têm ali uma expertise e conseguem submeter esses projetos para
no caso, um edital para uma exposição. Mas também é uma competência necessária para um profissional que se forma, por exemplo, em artes visuais, para poder expandir um cenário se ele quer fazer um trabalho mais ligado com a expressão artística que ele tem em relação a determinadas passagens, né? Esse profissional, né, professor? E a gente está falando de um profissional de artes visuais que ele está fora do eixo dos grandes centros, né? Porque hoje esse profissional é o cara que de fato pode ir lá na prefeitura fazer uma consultoria, dar todo um processo, entregar para esse artista, olha, não, eu sou um profissional de artes visuais, você é o artista, você não sabe, então eu vou te ajudar nesse processo aí. É uma consultoria. É uma consultoria, isso mesmo. É outra possibilidade que existe dentro de um determinado cenário, imaginando aí a cidade enquanto espaço de intervenção. Né? Muito legal. E aí, só para ir amarrando algumas coisas, né, que nós falamos aqui, até pela experiência do João, fiquei muito feliz, João, em conhecer a sua experiência na pegada comercial e que é um mercado riquíssimo a partir da tua arte, que é ligada com a questão do grafite, né? Isso amplia ainda mais o nosso espaço de visão em relação ao mercado de trabalho, né? E o Jomar também trouxe algumas questões ali que a gente consegue pensar a relação da arte, como que ela transita, né? A partir de uma exposição externa, que era uma manifestação, hoje é um comércio muito bem-vindo, que pode ser explorado desde da produção de souvenirs, né? Como da produção de exposições internas no ambiente artístico, né? Achei muito bacana. João Maria, eu já estou pensando naquela foto lá na Praça do Gaúcho que virou uma camiseta que está... E a gente fala que a arte não tem fronteira, né? A arte, ela roda, ela pode ser criada aí no seu município e de repente está aqui dentro de um espaço do qual eu convivo. Então essa arte urbana é uma arte universal. Infelizmente, nosso programa está chegando ao final. Eu falei para vocês... A conversa aqui começa a ficar boa e, de repente, quando você fala, puxa vida, já está terminando. De fato, nós estamos chegando nos finalmente. Professor Jomar, por gentileza, gostaria que você deixasse o seu recadinho aí, dizer que arte é sempre arte com responsabilidade. Então, o que eu quero demonstrar é que existe, através da arte urbana, essa ressignificação do olhar. Né? Como você vai olhar a arte, eu espero que você olhe ela diferente, né? Tenha essa percepção, veja ela com mais carinho, né? Veja como uma expressão artística e a importância das artes visuais. A importância das artes visuais, muito importante. Se você não conhece, o professor Marcos é aqui, diretor, coordenador dessa Escola de Artes Visuais, que você tem muito a aprender aqui no Centro Universitário. Bolacha. Poxa, o professor Gilmar já falou ali, né? Primeiro, sei lá, gostaria de pedir, eu acho que um pouco mais de respeito, né? Gente que vive na rua pintando ali, o pessoal às vezes tem muita ainda discriminação quanto a isso. Eu acho que só respeito mesmo pela arte, pelos artistas. Tentar conhecer um pouco mais da história de cada um ali para dar valor à pessoa. Não é só andar de roupa suja, roupa rasgada ali, que a pessoa já tem um preconceito, nem sabe quem é a pessoa, né? Da onde ela veio, o que ela faz, no que ela trabalha para se manter, e o pessoal já olha, já discrimina. Talvez eu acho que a palavra respeito é bacana para fechar. Bacana quando você fala o respeito, eu acho interessante porque as pessoas às vezes respeitam a obra, mas e o artista? Porque por trás de uma obra tem um grande artista. Professor Muito Marcos. bom, professor Cine. Essa que você comentou, acho que fechou bacana. E com o que o João comentou, realmente, né? Às vezes você vê ali a pessoa suja, rasgada, porque ele não vai colocar um terno, uma gravata, uma roupa para ir na missa, como a gente costumava dizer quando era criança, para ir fazer a sua pintura, né? E por trás daquilo que está sendo construído é um ser humano, né? Que tem competências específicas, que deu a ele condições de estar ali e transformar, de certa forma, o ambiente urbano num espaço mais humanizado, né? A imagem que eu trouxe da menina regando a árvore é uma possibilidade que a artista vê de tornar o espaço mais humanizado, ou seja, que esse espaço urbano seja ainda mais dessas pessoas que transitam, mesmo que seja o turista ou o transeunte que está indo e vindo no seu trabalho ou qualquer outro ambiente,
que as pessoas possam se apropriar desse espaço, mesmo que seja a partir das artes. Muito obrigado. E o legal, quando o professor Marcos trouxe ali aquelas imagens e retratou o espaço do Garcês, e aí tinha um Garcês assim, acabado, ó, tá aí, ó, espaço para vocês darem uma olhada. Tá vendo? É aquele Garcês que vai fazer 100 anos, mas ele sempre é uma peça imponente na cidade de Curitiba. E quando a gente olha esse outro Garcês, volta um pouquinho a imagem ali, por favor. Esse Garcês, de fato, olha o que são essas janelas. Essas janelas são a logomarca da Uninter. Então, quer dizer que nós estamos presentes aqui com a Uninter para mais de 750 polos aí no Brasil. Queria agradecer imensamente aos nossos convidados e dizer a todos vocês, a arte depende de cada um. Desperte um artista dentro de você. E se você não sabe conduzir isso de uma forma sozinho, vem para o curso de artes visuais aqui da Uninter. A todos, tenham uma ótima semana. Nos vemos no próximo programa.